iluminai a vossa face sobre nós, convertei-nos para que sejamos salvos. Queridos irmãos e irmãs, eu sou o diácono José Francisco e quero partilhar um pouco da liturgia deste próximo domingo, quando celebramos o primeiro domingo do tempo do Advento. Nesse dia 29/11 de 2020, iniciamos o nosso novo ano litúrgico. O ano civil inicia-se no dia 1º de janeiro e o nosso ano litúrgico dá início no primeiro domingo do tempo do Advento. A primeira leitura é do livro do profeta Isaías. É um lamento que o profeta está fazendo através do povo de Israel por conta da sua infidelidade. Como nos deixastes andar longe de teus caminhos e endurecesses nossos corações para não termos o teu temor? Como deixastes que fôssemos infiel ao Senhor? Veja, por conta da infidelidade foram levados cativos e agora está retornando, e esta é uma oração de lamentação e também um pedido a Deus. Se rompesses os céus e descesses, as montanhas se desmanchariam diante de ti, porque nunca houve um Deus que fez tanto pelo seu povo, por aqueles que nele esperam. Mas mesmo assim, diz o profeta, o povo diz: assim mesmo, Senhor, tu és nosso Pai, nós somos barro e tu nosso oleiro, e nós todos obras de tuas mãos. É claro, queridos irmãos e irmãs, o profeta está falando para um povo que está arrependido pela infidelidade a Deus, mas fala a todos nós também. Nós, diante de Deus tão grande, também somos barros na mão do oleiro. Ele nos modela. Neste tempo do Advento, o evangelho deste domingo de São Marcos, capítulo 13, versículo de 33 a 37, vai dizer para a gente. Jesus disse a seus discípulos e a todos nós: cuidado, ficai atentos, porque não sabeis quando chegará o momento. Que momento é esse? O momento em que o Senhor vai chegar. É como um homem que, ao partir para o estrangeiro, deixou sua casa sob a responsabilidade de seus empregados, distribuindo a cada um sua tarefa, e mandou o porteiro ficar vigiando. Cuidado, ficai atentos, vigiai. Queridos irmãos e irmãs, neste primeiro domingo do tempo do Advento, a liturgia nos fala da segunda vinda do Senhor, nos preparando para a primeira. Nestes primeiros domingos do tempo do Advento, vamos ver a segunda vinda do Senhor. Só nos últimos é que nós vamos ter, então, a vinda primeira, o Verbo que se fez carne e veio morar entre nós. E para nos preparar para o Natal, a liturgia nos fala da parousia, da segunda vinda do Senhor. Por isso, o homem que partiu para o estrangeiro é o próprio Jesus. Quem são seus empregados? Todos nós. E distribuiu as tarefas, a cada um a sua tarefa. Todos nós, queridos irmãos e irmãs, neste mundo, que acreditamos que temos fé, Deus nos destinou algo para a gente fazer. Vigiai. Quando a gente fala vigiai, a impressão que dá é que ficar parado observando. Não. Ficar atentos. Dar conta da tarefa que Deus nos deu. Porque nós não sabemos a hora em que o Senhor virá. À tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer. Cuidado. Vigiai. Ficai atento para não encontrar você dormindo. E encerra o Evangelho: o que vos digo, digo a todos: vigiai. Queridos irmãos e irmãs, nesse tempo de Advento, para prepararmos bem para o Natal, é preciso ficar vigilante. É preciso ser fiel às tarefas que Deus nos confiou.
É preciso assumir a nossa missão de discípulos e discípulas missionárias. A primeira carta de São Paulo aos Coríntios, não é? No capítulo 1, versículos de 3 a 9, no versículo 7, São Paulo vai dizer àquela comunidade e a todos nós: assim não tendes falta de nenhum dom, vós que aguardais a revelação do Senhor nosso Jesus Cristo. Esperamos o Senhor que vem neste Natal, então fiquemos atentos. O tema central desta liturgia é vigiai. Não descuide de servir ao Senhor. Não fique distante do Senhor. Não seja infiel para com o nosso Deus. Porque senão, quando o Senhor vir, nós vamos estar despreparados, ou seja, dormindo, tranquilo, não é? Achando que já estamos salvos. Mas é preciso assumir as nossas tarefas. Se o homem que partiu para o estrangeiro é o próprio Senhor, os empregados somos todos nós, ou seus servos. E o vigia que ele colocou? Ainda é mais importante a gente observar isso. O vigia é aquele que está à frente, que cuida. Traduzindo para a nossa comunidade, é aqueles que têm uma função a mais na comunidade, como coordenador de uma pastoral, coordenador de um movimento, coordenador, né, de um grupo, né, coordenador de um ministério. Estes são os que têm que ficar atentos também, para que não desvie os servos de Deus, do qual ele tem também a sua responsabilidade. Que o Espírito Santo de Deus nos ilumine, que Maria Santíssima interceda por todos nós, para que possamos nos preparar bem para a vinda do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.